uma determinada experiência no sentido do que se trata de desenhos. Fiz o trabalho diretamente olhando pela fotografia e, portanto, que o risco, como pode ver, está em lápis. No caso, com a utilização do papel químico, a linha será geralmente da cor do papel químico, ou azul ou verde, a depender do papel químico que você vai utilizar. Mas no caso, depois de efetuado o desenho utilizando papel químico, eu aconselho que você apanhe um lápis e cubra depois, caso as linhas deixadas pelo papel químico não sejam assim tão nítidas, não estejam assim tão bem apresentadas com uma boa nitidez, tá ok? Portanto, procure retocar áreas que estejam sem muita nitidez, que os traços não estejam tão nítidos, tá bom? Pronto, pois já em posse do esboço, vamos então partir para a pintura, tá bem? E para iniciar esse trabalho, nós vamos Ok, como vocês podem observar aqui, pode notar uma certa diferença entre a tonalidade do desenho que envolve a criança e o tecido. É que na realidade o que eu estou aplicando agora é simplesmente água. Agora vejam o tipo do pincel, é um pincel largo, do qual eu utilizo o lenço de papel para poder absorver um pouco a água e vou aplicando em torno do rosto da criança e do braço, simplesmente água. Isso tem como objetivo tornar o tecido úmido bastante para quando for colocar a tinta, ela possa se espalhar de forma uniforme e criando efeitos através de misturas com tintas com outras tonalidades, ok? Portanto, observe que com o pincel eu vou passando água em todas as áreas que corresponde o esboço da criança, ok? Isso deve ser feito de forma calma, tranquila, fazendo com que toda a região permaneça úmida, como podem ver no resultado final. Vou continuar o processo, um pouco mais abaixo também. Ok, agora observe que eu estou utilizando uma tinta resultado da mistura do vermelho com o amarelo, que resulta assim em um laranja, mas muito bem diluído para que ele se torne bastante suave, e vou aplicando em todo o rosto da criança, como podem ver. Utilizo um pouco do amarelo, um pouco do vermelho, justamente com o objetivo de chegar ao laranja. E nesse processo você tem que procurar fazer sempre com que a tonalidade se torne bem suave. Não se esqueça que se trata de uma tinta base, né, da qual depois você irá aplicar as sombras necessárias para dar volume ao rosto e ao corpo da criança, ok? Pode reparar que a aplicação é de uma certa forma um pouco indiscriminada, tendo como objetivo apenas cobrir toda a área que envolve o corpo e o rosto da criança, ok?
para endireitar as contas nacionais. Eu vou falar com o papai que isto não tem graça nenhuma, pai! O ano de Portugal no Brasil levou ao Rio de Janeiro um dos nomes mais conceituados na arte de rua. Alexandre Fado Viu-se vai expor no Rio 15 obras inéditas. O rosto é Diana e é visível nas imediações de um movimentado acesso de uma estação de metro. Ela é moradora da comunidade de Tamacharas, no Rio de Janeiro, e está em vias de ser desalojada de casa, com o argumento que a mesma corre riscos. Mas há quem veja mais razões imobiliárias e o alerta, neste caso, chega através da arte. Aconteceu uma situação específica foi um ciclo com os vídeos em que ficou essa ocupação e a maneira como estão a ser tratadas as pessoas em si, que são quem habita este espaço, que estão a lograr ser removidos do espaço onde sempre viveram, agora que está pacificado. E estou a dar voz às pessoas, a dar voz às pessoas e pelo foco da situação. Aos 13 anos, Alexandre Fado pintava um dos comboios na margem de São João. Hoje, viu na pintura grafita é uma referência mundial na arte urbana. Intervenções de cidades como Londres, Paris, Nova Iorque. Agora observe nesta fase que eu já utilizo o pincel o mais fino. Eu procuro criar sombras não escuras, mais coloridas, no caso, simplesmente aumentando a tonalidade do laranja, tornando ele um pouco mais intenso, né? E assim vai se dando mais formas e volume ao desenho. Observe que a utilização que faço da tinta é simplesmente a mesma do início da pintura, para a base, para a cor base do rosto, só que essa um pouco mais acentuada, utilizando o vermelho, né? E dando uma tonalidade também mais forte, a mistura entre o vermelho e o amarelo, que acaba por corresponder, no caso, ao laranja. Observe que eu vou colocando então essa tinta um pouco mais intensa, por volta dos dedos, das mãos, em todas as áreas que será necessário dar um aspecto mais volumoso e arredondado, né? Nos braços, por exemplo, ou seja, em todas as áreas. Bem, como você pode reparar, agora já estamos num estágio mais avançado, do qual, utilizando o amarelo e o vermelho, que resulta no laranja, vou utilizando essa cor para criar sombras no braço da criança e no rosto. Na realidade, essa cor é a mesma utilizada no início para a preparação da tinta base, né, com a diferença de que não está tão diluída e também não está assim tão intensa, ou seja, no caso a base. Portanto, para a preparação da base, eu utilizei o laranja bem suave, né, com um excesso de amarelo no caso. E agora nessa segunda fase, como podem ver, eu efetuando a mistura, eu estou acrescentando mais o vermelho, né, juntamente com também o amarelo, para resultar no laranja, só que a tinta ela já vai um pouco mais espessa, ela já não vai assim tão diluída, né? E assim com esse laranja com tonalidade mais forte, mais intensa, eu vou criando as sombras que dão volume ao corpo da criança e ao rosto da criança. Significa levar música e Amado e Marianne voltam este ano ao Festival de Músicas do Mundo em Sines. Terminamos este RTP Artes como iniciámos com música e com o referência de Marisa Monte a Portugal para 4 concertos.
Pode reparar também no canto dos olhos, eu aplico essa mesma tinta, e isso de imediato já dá mais volume ao rosto, okay? Sempre espalhando e contando com a ajuda do fato do tecido estar úmido, porque assim cria-se uma mistura mais suave, mais equilibrada, como pode ver nos olhos, abaixo dos olhos. De imediato o fato do tecido estar úmido acaba por absorver a tinta e acaba por misturá-la com a tinta base, com o laranja suave que foi aplicado no início. Okay? É um trabalho, no fundo, não é muito complicado. Na realidade, é um jogo de tonalidades, do qual você utiliza simplesmente a mesma tinta. Você vai estar utilizando a mesma cor, com a diferença de que em alguns estágios você irá acrescentar um pouco mais de tinta e menos de água, fazendo com que ela ganhe uma tonalidade mais forte. Agora, você pode reparar que eu passo agora para uma outra fase, que é misturando o vermelho com o azul, eu consigo uma cor castanha escura, que já é a terceira aplicação, digamos assim. Já é uma aplicação mais forte das sombras, que resulta em uma maior profundidade, né? Resulta em um maior volume que é dado ao rosto da criança. Pode reparar no canto dos olhos, essa aplicação que está sendo feita utilizando esse castanho escuro. Portanto, como você pode concluir, nós já temos aqui 3 fases de aplicações. A primeira foi a base com laranja bem suave. A segunda já foi esse mesmo laranja, só que com um pouco mais de vermelho e amarelo, ou seja, um pouco mais intenso, né? E finalmente essa terceira, agora que é esta aplicação que eu estou fazendo, que já envolve o vermelho misturado com o azul, resultando num castanho escuro, em que aumenta de forma mais forte e nítida o contraste e cria o volume necessário para dar uma maior estética ao rosto da criança. Ok? Portanto, é um procedimento simples, trata-se apenas de trabalhar com a tinta, no caso, bem diluída. Pode reparar agora que agora eu vou para o braço da criança. Nota-se o efeito da sombra forte, criada por esse castanho escuro, que lhe dá mais profundidade. Ok? Vamos continuar com a aplicação. Principalmente proteger esta espécie, não é? Um dos problemas que pode estar a influenciar também o número de animais pode ser a invasão de espécies exóticas. Então, a primeira